Produto ou distribuição? Antes de responder essa pergunta, olha só, dá uma olhadinha aqui. Estou aqui num evento, aqui no Chile, mas eu vou ali para fora para responder essa pergunta. Quando você vai criar um negócio, é importante, além de você pensar no produto ou no serviço que você está vendendo, você pensar no canal de distribuição. E esse é o tema aqui do canal. Eu vou falar com vocês como vocês podem entender o que é um canal de distribuição e o quão poderoso isso é na hora que você estiver estruturando o seu negócio. Porque só de você estruturar um canal de distribuição, seja distribuição de venda ou de entrega do produto, pode ser que você vai ganhar muito mais ou muito menos dinheiro. Então eu vou ali para fora, num lugar um pouco mais silencioso, para falar um pouquinho sobre distribuição nos negócios. Fala, turma, continuando o vídeo sobre distribuição. Estou aqui na Arena Movistar, aqui em Santiago, no Chile. Lá no fundo, até para ver um pouco as cordilheiras dos Andes. E eu vou continuar aqui o vídeo explicando um pouco sobre distribuição. Eu estou num evento aqui de marketing direto, principalmente focado na saúde. Como vocês viram ali na entrada do vídeo, né? É um maior evento sobre marketing direto, negócio para a área da saúde da América Latina. Então aqui estão reunidos mais de 18 países. E se somar tudo aqui dentro do evento, ali dentro da arena, dá próximo a mais ou menos, dá mais de 16 mil pessoas, né? Estou caçando um lugar um pouco mais silencioso, então eu vou explicar para vocês a tese da distribuição. Essas 16 mil pessoas aqui, todas elas fazem parte de um negócio só, né? de uma empresa só, são parceiros dessa empresa, já eu vou explicar um pouco sobre isso, talvez vocês já não tenham entendido o que é, mas faz parte dessa empresa e todo esse pessoal, eles têm um poder, quando juntos, né? Tem um poder muito grande ali que é na distribuição, sobretudo na distribuição de venda dos produtos, né? E aí eu vou explicar um pouco da tese do que é essa distribuição e também como isso é importante na hora que você for estruturar o seu negócio, o seu modelo de negócio. Então, vamos lá então, turma. Seguinte, quando a gente vai estruturar um negócio, né, geralmente a gente começa a ter um produto ou serviço para vender, seja um produto físico, ou seja um serviço, seja em software, ou seja um serviço entrega mesmo, né? Prestação de serviço. E a gente sempre também está pensando na forma de como que a gente vai vender aquilo e entregar aquilo, né? E aí, essa forma de vender, né, que é muito o que a gente vem falando sobre canal de distribuição. E aí, hoje em dia, né, a gente vê empresas rapidamente chegando a um valor, né, de venda muito alto. Se a gente for pegar casos, exemplos aí, tipo a Virgínia lá com a marca dela, vendeu mais de 12 milhões no dia. Tem empresas que uma marca, né, recente. Tem outras empresas que nascem rapidamente também, já atingem um valor de mercado muito alto. E aí, por que isso acontece, né? E aí, geralmente, isso vai acontecer porque essas empresas em si, elas têm um canal de distribuição muito poderoso. E o que é essa distribuição? Bom, vamos lá numa segunda divisão, né? Tem empresas que o crescimento dela é muito baseado no produto, que geralmente são as empresas aí, startups, que é uma empresa que até tem um nome, né, bonito atrás, que é chamada de Product Lead Growth, quer dizer, a empresa com crescimento baseado no produto. Agora tem outras empresas que ela é muito baseado com crescimento em vendas, né? Que é empresas que estão, por exemplo, aqui no Brasil, né? Tem uma empresa que ela é baseado, por exemplo, a WhatsApp lá do Flávio Augusto. É uma empresa que o crescimento dela é muito baseado ali nas vendas, né? Quer dizer, tem vendedores autônomos ali, e aí esses vendedores por si, eles vão gerando venda, e aí a escola, né, a estrutura da WhatsApp só faz o trabalho ali de entregar aquele serviço. A gente tem outras empresas que por exemplo, com um crescimento baseado em logística, né? Vou pegar o caso da Ambev aí, também, eu vou deixar essa fotinha do lado aqui. Eu já tive junto com os fundadores, né? Os fundadores lá da Ambev, né? Não os fundadores, mas quem mais cresceu a Bembev, né? Que no caso Jorge Paulo Lema e turma. Na época que eu encontrei eles lá em 2022, 2023, falavam que tinha mais de 600 mil pontos de venda, né, de bares ali associados, né, com a Ambev em todo mundo, né, com a ABI e a Ambev, né, que a ABI é a empresa internacional lá. E aí, quando você tem uma empresa dessa que tem mais de 600 mil pontos de venda no mundo, independente do produto que for lançar, já vai lançar com certo sucesso. Ou seja, se a empresa, mesmo que ela pode não ter um produto tão bom, ela já vai vender muito. Então, a gente já está chegando a uma seguinte tese. Às vezes mais vale eu ter um poder de distribuição, quer dizer, um canal de distribuição muito forte, do que necessariamente produto. Porque se eu tenho esse canal de distribuição, igual, por exemplo, eu dei no início o caso da Virgínia, que tem uma distribuição muito forte no marketing, na influência dela e também com outros influencers parceiros da empresa dela. Se ela lança um produto hoje, igual ela lançou uma marca de perfume, depois lançou uma marca de suplementos, se ela lança uma marca de roupa, se ela lança lá uma marca de óculos, vai vender, porque ela já tem um canal de comunicação, ou seja, de distribuição da mensagem, da influência dela, muito forte. Ou seja, ela não precisa primeiro estar construindo o produto, estar armazenando estoque. Inclusive tem um vídeo aqui no meu canal que eu explico sobre a tese de Private Label, White Label e Print on Demand, que é
uma revolução que está acontecendo no mercado de produto físico, que é a tese do D2C, Direct to Consumer, ou seja, direto da fábrica para o consumidor. Então procura esse vídeo aqui no canal que eu explico muito bem lá. Mas onde que eu estou querendo chegar com esse vídeo aqui? É que hoje em dia, né, no passado, muita empresa ela primeiro precisava pensar, pô, eu vou ter que ter um produto, vou ter que ter um estoque, depois eu vou ter que começar a fazer um marketing para gerar demanda, e aí ter o consumo daquele produto. Hoje em dia não, hoje em dia principalmente com marketing digital, né, com a internet como um todo, com a mídia, né, aí os influenciadores, você já consegue ter uma geração de demanda e aí vender esse produto e depois ali procurar parceiros para estar vendendo. E aí eu ontem falei, né, com esse vídeo, produto ou distribuição. Eu, hoje em dia, sem sombra de dúvida, está mais que provado que a distribuição é muito mais poderosa do que o produto. Principalmente nessa tese de que hoje você pode encontrar parceiros para entregar o seu produto ali, ou serviço também. Por que eu estou falando de produto ou serviço? Porque às vezes tem muita empresa que ela é terceirizadora de serviço também. Às vezes tem muita software house que consegue construir um software para você e você só precisa ter a sua tese, o seu público ali, né, para estar ofertando aquele produto. Ou tem muita empresa que já é muito boa, igual um modelo de negócio que existe muito. Por exemplo, a Amélios é assim, né, a empresa de cashback do Brasil. Tem várias outras empresas que o modelo dela ela tem uma distribuição muito forte e aí ela é associada a várias empresas com produtos ou serviços. Ou seja, ela não precisa entregar nenhum produto, nenhum serviço, nem nada que ela oferta ali. Ela basicamente só funciona como canal de geração de demanda, ou seja, com uma distribuição. E aí se ela vendeu, né, um produto ou se ela vendeu um serviço, aquele parceiro que ela é associado vai estar entregando aquilo. Ou seja, se eu tenho uma distribuição na mão, se eu tenho uma distribuição muito forte na mão, eu não preciso ficar refém de eu ter investimento em produto, de eu ter uma operação para estar entregando aquilo. Eu só preciso gerar demanda, né? Se a gente for pegar outros grandes casos aí também de distribuição, vou pegar o caso, por exemplo, do McDonald's, né? O McDonald's também é uma empresa que tem uma distribuição global, né? Eu já visitei alguns países já e onde você chega tem McDonald's lá. O McDonald's tem um produto bom? Não sei. Eu, particularmente, e muitas outras pessoas que eu conheço, preferem, sem sombra de dúvida, um hambúrguer artesanal ou alguma coisa do tipo. Em termos de sabor, em termos de qualidade, outros produtos, né, outros hambúrgueres e por aí vai, é muito, mas muito melhor. Porém, o McDonald's é uma empresa que tem em várias, se eu não me engano, é próximo a 3 mil lojas no mundo. Se eu não me engano. E quando você pega uma empresa dessa que tem distribuição dos Estados Unidos, da Argentina, do Brasil, a Itália, até o Oriente, já fui lá na Ásia, por exemplo, e também tem McDonald's lá. Se a empresa dessa, se ela lança um Big Mac, sei lá, um lanche de peixe, vai vender, porque já tem gente, já tem demanda, já tem público frequentando as lojas pelo marketing que se fez ali. E também, e só por ter essa demanda já existente, se eu coloco um produto ali em si, vai vender. É o caso que eu falei da Ambev ali, por exemplo, né? Igual eu comentei, quando eu fiz reunião com o pessoal lá e tudo mais, eles me mentoravam. E aí, eles falaram que tinham 600 mil pontos de venda, 600 mil bares. Você provavelmente já viu, você vai no interior do Brasil, tem um barzinho lá que tem uma bandeira Brahma. Você vai no outro bar, tem uma bandeira Skol, que são tudo marcas ali do grupo da Ambev. Se eu chego ali e vou lançar igual, acho que há menos de 10 anos atrás lançou um hype aí que foi a Skol Beats, eles já tinham os canais de venda. Só precisavam os vendedores ali estar passando e fazendo o pedido, que esse pedido ia chegar a demanda ali para a fábrica e ia começar a produzir e vender. Ou seja, eu não precisava criar todo um time de venda só para focar e vender aquele produto. Não, o canal de distribuição já existia. Vou até contar um caso pessoal. E aí, antes de contar aquele caso pessoal, é só relembrar as teses de que existe empresa que ela é baseada no crescimento do produto, tem empresa que o crescimento dela é baseado na venda, tem empresa que o crescimento dela é baseado no marketing, tem empresa que o crescimento dela é baseado na logística, entendeu? E aí, a depender da estratégia da companhia, o foco vai ser naquele modelo em si. Um caso recente não, eu tenho uma empresa que eu sou parceiro aqui, inclusive, né, da 8020 Company. Se vocês quiserem saber o que é 8020 Company, já falei aqui, mas basicamente a gente ajuda a colocar inteligência artificial, né, e estrutura de crescimento, né, seja baseado em marketing ou seja baseado em venda mesmo na sua empresa aí. Mas continuando, tem uma empresa que é associada a nossa aqui, parceira, e aí eu cheguei lá na época, o modelo de crescimento deles era basicamente um afiliados, uma marca de afiliados ali, tinha alguns parceiros que geravam lead e esse lead virava assinante, é um SaaS essa plataforma. E aí eu vendo ali o modelo, eu vendo a taxa de conversão, vendo o fluxo ali, eu basicamente estruturei o funil, né, ali de geração de demanda e de qualificação, né, quer dizer, tanto de conhecer, se conscientizar, né, compreender o produto, quanto assinar ali, e aí comecei a trabalhar com a parte ali de anúncio, porque eu tinha uma margem boa, eu tinha um caixa bom, eu conseguiria trabalhar com a geração de demanda, e essa geração de demanda, né, as pessoas da geração de lead ali se tornava assinante. E aí, essa empresa ali, logo no primeiro, é uma curva muito interessante, eu acho que eu vou deixar o print aqui, curva muito interessante. Logo no primeiro mês que a gente já começou a investir, a curva de assinantes ativos começou a crescer. Ou seja, e essa empresa na época, né, ela nem tinha um produto tão bom, era uma certa gambiarra ali no produto, também não tinha um suporte tão bom,
Então, o crescimento dessa empresa por mais de um ano ali, ela foi literalmente baseada no crescimento, no marketing lead base, né? Quer dizer, o crescimento baseado ali no marketing em si. Então a gente basicamente criava mensagens agressivas de marketing ali, gerava demanda com aquilo, né, metia prova social, etc, etc. E aí a gente conseguiu aumentar o volume de leads. Por que eu usei essa estratégia no momento, né, naquele momento? Primeiro que a gente tinha uma deficiência de definir cohort, e na época eu estava iniciando nessa operação, então eu também não sabia qual era o tipo de público ali que mais se encaixaria com o produto, né, quer dizer, com o software ali. Então eu falei assim, pô, eu vou tentar trazer volume aqui para a plataforma e eu vou entender o comportamento de cada um desses tipos de cohorts, né? E aí, independente do cohort que chegar, eu preciso gerar receita. Porque com essa receita gerada, eu acumulo mais caixa, eu invisto num produto melhor, e aí investindo nesse produto melhor, olha lá os anos aqui, investindo nesse produto melhor, o que eu consigo fazer? Eu consigo ali estar indo para uma linha de Product Lead Growth, né? A maioria das startups, Uber, Rappi, Airbnb, Mercado Livre, etc, etc, elas acertaram muito bem ali no modelo de Product Lead Growth, quer dizer, o produto é tão bom que eu não preciso muito de marketing para que ele cresça, quer dizer, vem muito por recomendação. E aí aconteceu no que aconteceu, a gente passou por mais de um ano muito agressivo em marketing, só que ao longo do tempo essa curva vem mudando. Cada vez mais a gente precisava investir menos em marketing e mais havia recomendação, mais as pessoas ali comentavam boca a boca sobre o produto e o produto foi tomando mais branding e esse software hoje ele cresce muito, também baseado no orgânico ali, na recomendação e por aí vai. Então, o tema do vídeo era distribuição ou produto. Vai depender da situação. É óbvio que o contexto, né, geralmente se você ter uma empresa que o crescimento dela é baseado no produto, e não é só software, não é só serviço, tem produto mesmo que é muito bom, que as empresas conseguem crescer muito. Se eu tenho uma empresa que eu consigo crescer produto, ótimo, mas tem muita empresa que vai ser crescida na distribuição e que não é ruim, né? Cada caso é que é o seu caso. Contei esse caso pessoal aqui que basicamente a gente precisou crescer baseado, né, no marketing, que não é o recomendado. É muita mensagem agressiva, as pessoas acreditavam, eu conseguia usar o produto sem sombra de dúvida, né? A gente entregava lá mais que o MVP, mas não era o melhor produto do mundo, mas o produto foi ficando muito bom e hoje a gente entrega muito mais do que, inclusive, a gente cobrou por aquelas pessoas ali e cobra até hoje pela assinatura. Hoje o produto está muito melhor ali pelo que se é cobrado, entendeu? Então eu dei uma exemplificação disso aqui e aí contando um pouco sobre esse evento aqui. O evento chama Extravaganza, é da empresa Herbalife, né, que é uma empresa norte-americana que trabalha com a parte de produtos de saúde, bem-estar e beleza. E aí essas 16 mil pessoas aqui, elas fazem parte de um time de mais de 2 milhões de pessoas no mundo. E aí eu vou continuar aqui logo em seguida num outro espaço ali, porque aqui o pessoal já está começando a conversar. O que significa, como que a Herbalife utiliza o poder de distribuição a favor, se comparado à parte de produto. Olha, eu cacei um lugar aqui, ó, tá vendo um evento da Herbalife, lá no fundo lá está a Cordilheira dos Andes, ali atrás está a arena, onde que eu estava gravando, mas eu vou continuar gravando por aqui. O seguinte, né? O que a Herbalife é? Como eu falei, a Herbalife é uma empresa ali que trabalha com a parte de produtos, saúde, bem-estar e beleza. E a Herbalife, desde a sua fundação, que tem mais de 45 anos, ela sempre trabalhou com a parte dos distribuidores independentes, né? Que muita gente chama de marketing multinível e tudo mais. A gente apelida de pirâmide, mas que não é. Geralmente quem apelida e quem fala isso é quem não conhece de fato do modelo. Né? Minha esposa trabalha mais diretamente nisso, mas eu também, por tabela, né, acabo me envolvendo. E a gente veio aqui para Santiago, um estilo muito com o objetivo desse evento também para conhecer um pouco da cidade. E aí, por que eu estou trazendo a tese aqui desse evento da Herbalife? E aí eu vi ali e falei, pô, tem que falar um pouco sobre distribuição. Porque é muito sobre isso, né? A Herbalife, ela, como eu falei, ela tem mais de 2 milhões de distribuidores independentes, né? E aí o que isso ajuda muito? E aí você fala assim, pô, mas é só isso sim. Ela só trabalha ali com a parte de distribuidores independentes, não tem outro canal de venda, ela não vende no e-commerce, a própria Herbalife não vende para, enfim, atacado, etc. É só distribuindo independente. E aí, é claro, né, que a Herbalife está em mais de 90 países, e aí cada país, cada pessoa, etc., tem sua estratégia de venda. Tem gente que é no direct ali, tem gente que tem um espaço físico que faz várias receitas, tem gente que vende ali online através de projetos de educação, um programa de reeducação alimentar e aí coloca os produtos junto. Enfim, é uma infinidade de formas de vender o produto. E por que eu estou trazendo ela como exemplo? É uma empresa que fatura atualmente próximo a 6 bilhões de dólares anualmente, e aí ela tem esses, né, mais de 2 milhões ali de distribuidores. Vamos considerar ali que na média, sei lá, 500 mil distribuidores eles pelo menos vendem uma vez no ano. Isso significa que eu pego esses 5 ali, bilhões, mais de 5 bilhões de receita, 5 bilhões de dólares de receita anual e divido aí por esses 500 mil parceiros. É muito dinheiro. Só que o mais inteligente disso não é que é o faturamento desses quase 6 bilhões de dólares. O mais inteligente disso é que a minha venda ela é altamente distribuída. Que seja 200 mil distribuidores independentes que esteja ativo sempre vendendo, né?
para e pensa, são 200 mil pontos de venda direto, assim, totalmente diversificado em mais de 90 países. Né? A gente está aqui num evento específico da América Latina e são mais de 16 mil pessoas. Para e pensa, se 10% dessas pessoas saírem, e obviamente sempre está trazendo gente nova para o modelo, é uma empresa que sempre está estável. Por isso que é uma empresa que fatura próximo a 6 bilhões de dólares ano, e aí, evidentemente, é uma empresa que não para de crescer. Se você pegar o gráfico dela, está sempre em crescimento, uma pequena queda, se eu não me engano, na parte ali da época da pandemia, até porque o modelo dela é muito de venda direta, pessoas que conhecem pessoas e apresentam o modelo e vendem os produtos diretamente, né? Eu estou trazendo esse, quando eu estava ali dentro da arena, ali no evento, eu falei, pô, tem que falar um pouco sobre distribuição, porque eu vi isso, inclusive, do Primo Rico, né? Que ele falou que escutou de outra pessoa também, um tempo atrás. Ele falou assim, velho, eu tenho um canal de distribuição, o poder de distribuição ele é muito mais importante que o produto. De fato, foi o que o Primo Rico ele focou por muito tempo em construir audiência, porque ele sabia que se ele tivesse uma audiência muito grande, ele poderia ofertar um software, né, um produto financeiro, um produto de educação, e foi exatamente o que ele fez. E, de fato, se você for olhar no canal dele, não é o produto, não é os conteúdos mais assim absurdos e técnicos sobre investimentos, sobre finanças, não, mas é um tipo de conteúdo que consegue atrair muita gente. Ele concentrando nessa banheira de pessoas, ele consegue ofertar ali os produtos e serviços pela lei dos números, por ele ter muita gente ali captando a atenção, ele consegue fazer a oferta e, por tabela, vender para muita gente. E por que eu estou falando isso? Porque quando vocês, né, desde explicar, falar sobre McDonald's, Ambev, dar um case pessoal, falar aqui sobre a Herbalife, comentar sobre o Primo Rico, mostrar para vocês que tem muita gente, e eu quebrei, a primeira vez que eu quebrei, assim, eu tinha uma empresa, para contextualizar, né, lá atrás, na época que eu entrei nesse mundo de tecnologia, depois de ter trabalhado num software, né, numa plataforma, marketplace, que hoje já faz quase próximo a 3 bi de reais ano. Na época eu estava lá no time fundador, não como fundador, mas no time ali como contratado, no time fundador como contratado. E aí, depois eu fui tentar também criar um marketplace, na época ali de hortifruti granjeiro, e eu passei por quase um ano só mexendo em produto, e ali mexendo com uma tese de startup, só que não vendia. Eu não sabia vender na época, e isso me gerou a dor, que aí depois eu fui focar e falei, pô, não, preciso aprender a gerar demanda, preciso aprender a vender, preciso aprender a fazer marketing. E aí foi passando o tempo, tá onde que a gente chegou, graças a Deus, indo muito bem. Mas naquela época ali, por que de fato o negócio não deslanchou? Não é porque eu não tinha um produto razoavelmente bom. Até tinha, depois que eu montei a software house, né, depois que eu quebrei ali, eu fui montar uma software house, eu vendia produto que nem existia. Todos os produtos eu sempre vendia antes de ele existir, até porque era entregue sob demanda. Então a gente construía depois que vendia. Então, onde que eu fui aprendendo ao longo do tempo? Que de fato você ter uma distribuição, de fato você ter um canal de distribuição, você ter uma máquina de vendas, você ter uma geração de demanda ali de contrato, é muito mais poderoso do que você ter o produto. Porque imagina que se eu tivesse um software, imagina se eu tiver um produto muito bom, mas não tiver geração de receita, não tiver geração, um time de venda, não tiver um processo de venda, uma estrutura de marketing. Eu dei o exemplo do software, a gente nem tinha um time comercial, era basicamente o funil de marketing direto. Era geração de lead, jogava para a VSL, levava consciência, gerava assinante. E aí o ticket nosso ali, a gente gera no autosservice ali, ticket de 3 mil, 2 mil, 1.500 reais. Isso em SaaS, só para você ter noção. Ou seja, onde que eu estou querendo trazer aqui? Sempre quando vocês forem pensar seja que você estiver começando, ou às vezes seja que você já tem um produto, uma empresa estruturada, e o negócio não está rodando, pensa assim muito bem sobre se o seu canal de distribuição de venda, se o seu canal de distribuição, às vezes até mesmo de entrega, às vezes você é uma empresa que vende, só que na hora da entrega o negócio ali fica engasgado, você não consegue ter performance na entrega. Analisa bem se o seu modelo de distribuição ele está eficiente e ele está com potencial de escalar. Porque você pode ter o melhor produto do mundo, igual a gente e a galera de startup tem esse negócio, né? Eu fico um produto, mas quando você vai ver no dia, o negócio não vende, o negócio não desova. E aí você vai e pega casos, né, de influenciadores, muito influenciador de Tigrinho. Isso foi então um exemplo, né? Por que o Tigrinho e essas plataformas de bet cresceram muito no Brasil? Porque tinha um puta canal de distribuição que era os influenciadores, não podia anunciar na plataforma de anúncios, né, tipo Google Ads, Facebook, etc. Mas os influenciadores podiam falar, seja de forma direta ou indireta, né, ali, enfim, passando o pano. E como tinha essa pancada de influenciador, casa de aposta tem muita margem, porque nem imposto paga praticamente. Não sei hoje em dia, né, com a regularização, mas basicamente tem muita margem. Então eu consigo pagar muito bem os influenciadores, um puta canal de atenção ali, né, de onde está a atenção, está conversão. E aí, o que acontece? Muita geração de receita para essas casas de aposta, atrai muita gente. E é o que acontece, por exemplo, também como eu falei ali, da Virgínia, né, que ela lançou a marca de suplemento ali, e logo que lançou uma marca de cosméticos, logo que lançou, vendeu muito. Depois lançou a marca de suplemento, vendeu muito. Por isso que influenciadores grandes têm lançado marcas hoje em dia, né, com o modelo da DNVBs, né, Digital Native Vertical Brands, e história de vender. Por quê? Porque tem essa
variável aí da distribuição. Eles já têm uma atenção muito grande. Eles fazem uma oferta, conseguem gerar muita demanda de venda, e aí eles têm um parceiro ali para produzir e entregar o serviço deles, entendeu? Então, a mensagem final que eu queria deixar aqui para vocês é: tomem muita atenção, seja se você já tem um negócio, você tem que começar ele, preocupe mais com a distribuição, né, a geração de demanda, a geração ali de receita, né, a geração de venda, do que do produto em si. Não é que você não vai entregar, não é que você não vai ter carinho, mas o produto você consegue ir melhorando, você consegue ter parceiros para te ajudar a entregar. Agora, o canal de distribuição, o canal da venda, não necessariamente. É igual eu falei, eu dei alguns exemplos aqui. Pô, é muito difícil a Ambev quebrar. Ela tem muito ponto de venda. Então, você lança um produtinho ali, e geralmente é feito assim, né? Ela não lança o produto nacionalmente, vai lançando regionais ali. Ela lança o produto, o que acontece? Pô, o produto consegue se desovar, consegue sair, entendeu? Então, pessoal, só continuando para finalizar o vídeo aqui, eu queria deixar um pouco essa mensagem para vocês aí sobre o poder da distribuição, quão interessante é esse modelo aqui, por exemplo, da Herbalife. Voltando aqui, estamos aqui no evento. Diga, a empresa já tem mais de 45 anos de idade, está em mais de 90 países, não para de crescer, fatura próximo a 6 bilhões de dólares anual. Por quê? Porque a empresa tem um poder de distribuição muito forte, né? E esse poder, ele tem uma alavanca muito interessante, porque o distribuidor Herbalife, além dele estar vendendo o produto na ponta, dependendo da estratégia que ele utiliza, ele também tem o poder de atrair novos distribuidores. E aí é uma máquina que nunca se para, ela sempre está se renovando. Eu atraio, sei lá, se anualmente eu estou trazendo, se quer 2 distribuidores ativos, a empresa que ela está, e eu ainda continuo, é a empresa que vai continuar crescendo, entendeu? E aí cada distribuidor deles vai vendendo e vai vendendo produto, por isso que a empresa ela pode até não ser escalável e de forma abrupta uma escala de venda, mas é fato que ela vai continuar ali o seu crescimento, entendeu? Então eu queria trazer essa mensagem final para você, essa ideia sobre a importância da distribuição, porque a empresa, como ela está muito diluída, né, muita gente vendendo e recrutamento acontecendo, evidentemente, a empresa que é muito difícil passar ali por dificuldade. Se você compara outras empresas que, por exemplo, sei lá, tem uma empresa que ela só investe em mídia paga, Facebook Ads, Google Ads, por aí vai, e aí, pô, se o Facebook cair, igual já aconteceu algumas vezes, aquela empresa ela para de vender, entendeu? Então ter um modelo de venda estruturado, de forma bem diversificada, você acaba diluindo o risco, e essa diluição de risco não só te ajuda também no poder de crescimento ali, como também, né, no evitar a ruína, né, quando um canal desse não estiver funcionando. Eu lembro bem, outro caso aqui, lembrei de outro caso, que é uma empresa inclusive de mineira, já ajudei eles em evento e tudo mais, que é o pessoal da Cheirinho Bom. Essa empresa aí, em menos aí de 5 anos, eu lembro deles, conversei com eles em 2022 e tudo mais, na época estava começando ali a movimentar a franquia um pouco mais forte, mas em menos de 5 anos já está hoje ali a próximo de mais de 1.000 lojas, né, no caso deles são lojas de cafés ali, né, cafeterias, com uma pegada de Minas, de produtos de Minas, mas já está aí em boa parte aí do Brasil, né, principalmente na parte sudeste ali. Mas o que eles focaram? O modelo de distribuição, eles cresceram muito utilizando a internet, influenciadores, tráfego pago ali para crescer a franquia, entendeu? E aí pensa só, eu tenho 1.000 lojas, né, ali, mesmo que seja no modelo de franquia, mas eu tenho 1.000 lojas, 1.000 parceiros vendendo ali os produtos da marca. Será, se 10% anualmente sai, mas eles conseguem contratar mais 12%, ou seja, mas ainda que eu tenho 1.000 lojas, sair 100, entrou 120. Eu ainda continuo com 1.020 lojas ali anualmente gerando receita. Então, o que eles estão basicamente utilizando? Eles diluíram, né, esse risco. Então, quanto mais eles trazem ali lojas e franquias, foi o caso da McDonald's que eu falei, mas eles têm uma diluição de risco. E também não só diluição de risco, eles também têm mais uma capilaridade de venda. Então, pense muito bem aí, estudem sobre modelo de distribuição. Vou deixar um livro recomendado, principalmente na parte de crescimento, né, de venda ali, que chama Traction. Ele mostra ali mais ou menos os 19 canais de venda que você pode estar utilizando para crescer no seu negócio, mas ele também mostra um pouco sobre a mentalidade de crescimento, de poder de utilizar canal de distribuição, de canal de venda, como que ajuda a crescer o seu negócio, beleza? Então, uma mensagem final aí, volta a dizer, né? Se você não conhece a 80/20, aqui abaixo tem um link, né, onde você também pode aplicar para concorrer a um diagnóstico 80/20. O que é isso? Basicamente, eu vou entender as alavancas principais para fazer o seu negócio crescer, que basicamente a gente vai analisar, fazer o diagnóstico ali, vai entender uma lista de priorização, e aí a gente pode te sugerir, a gente pode te ajudar a executar essa lista ali de priorização. Por isso que a empresa chama 80/20. Por quê? 80% dos resultados vem de 20% do esforço, princípio de Pareto. A gente tenta focar no essencial ali, focando nesse essencial, a gente consegue ali fazer uma alavanca no seu negócio. Às vezes, literalmente, você está precisando ali, sei lá, sua empresa ela tem a parte de geração de lead, né, e lead vai para o time comercial. Às vezes, o lead está a R$10, a gente consegue descer ele para R$5 só mudando poucas variáveis ali no próprio criativo, que é aquele videozinho ou imagem que vai ali diretamente, né, no anúncio, né? Então, fica aí uma mensagem final, se você quiser entender um pouco como que a gente aqui da 80/20 pode ajudar vocês, perde tempo não, chama aqui, não vai te custar nada, mas sem sombra de dúvida pode ajudar
seu negócio alavancar, beleza? Tamo junto até depois do começo e espero que você tenha gostado do vídeo. E se não gostou, gostou, ou enfim, o que aconteceu, deixa os comentários aqui, escreve aqui, deixa seu feedback, deixa sugestão, tanto a forma de como o vídeo está sendo gravado, é um modelo aqui mais ponto, né, o POV aí, porque eu vou melhorando o canal, vou melhorando o conteúdo para vocês e a gente vai crescendo junto, beleza? Tamo junto.